Oi, tudo bom? Esse vídeo está ajudando você? Então nos ajude a divulgar para outras pessoas. Deixe o seu comentário aqui embaixo, sua dúvida, sua sugestão, dê o like e se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações. Ajude-nos a divulgar. Bons estudos! Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos agora olhar o caso da companhia Hering em relação àqueles indicadores que eu mostrei na aula anterior. Antes de começar a olhar os indicadores, eu quero mostrar para vocês o site de relações com investidores da companhia Hering. A companhia Hering é uma companhia de moda de Santa Catarina, ela está em todo o Brasil e ela tem principalmente marcas de moda básica. Aqui no site de relações com investidores eu encontro diversas informações interessantes sobre o perfil corporativo da empresa, o histórico da empresa e também os seus relatórios financeiros que ela deve apresentar obrigatoriamente, deve tornar esses relatórios públicos. Eu costumo dizer para os meus estudantes que uma forma muito interessante de aprender sobre gestão financeira é acompanhar esses relatórios dessas empresas. Aqui, por exemplo, se eu tenho um negócio de moda, acompanhando esses relatórios eu consigo entender o que tem de referência em relação à gestão de negócios de moda. No caso, a Hering, ela fabrica o próprio produto que ela vende e aqui eu tenho esse tipo de situação, né? Diferente, por exemplo, da Riachuelo, que essencialmente compra os seus produtos e revende em suas lojas. Então, a Hering, ela fabrica o produto, ela tem as lojas e ela também tem franquias. Então, você entende mais sobre o modelo de negócio, enfim, são muitas informações interessantes. Eu acho que vale a pena você acompanhar aqui essas informações. A gente tem no nosso país grandes empresas em diversos setores, empresas de capital aberto, com ações negociadas em bolsa, e nos sites de relações com investidores eu consigo aprender muito sobre as empresas e os seus setores. A Hering é negociada em bolsa de valores por esse código, HGTX3, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações da empresa estão subindo 11,93%. A gente está num período aí de bastante volatilidade nos preços das ações, tá? Então eu entrei aqui no site, eu já baixei o relatório da empresa, o relatório do último ano, que é o fechamento do ano de 2019. Aqui nesse relatório eu tenho muitas informações, eu tenho os balanços, eu tenho os demonstrativos financeiros e depois eu vou encontrar aqui, e é isso que eu quero mostrar para vocês, uma mensagem da administração. Isso aqui é muito interessante de ser lido porque aqui eu aprendo muito sobre como que a empresa está avaliando o seu próprio negócio, o que é importante para ela, que tipo de indicadores ela procura analisar. Alguns desses indicadores são indicadores que nós estamos vendo aqui no nosso curso. Então eu não vou me ater aqui ao relatório de mensagem da administração, eu vou direto para os indicadores. Olha só aqui um exemplo, né? Eu tenho as vendas nas mesmas lojas, esse é um indicador bem importante para quem está no negócio de varejo. Mas vamos lá então, eu vou voltar aqui para os demonstrativos financeiros e eu quero mostrar aqui para vocês o balanço patrimonial. Então aqui eu tenho o balanço patrimonial do lado do ativo e vejam que esse demonstrativo ele apresenta os 3 últimos anos e aqui eu quero mostrar para vocês as contas do balanço patrimonial. Então eu tenho contas e subcontas. Dentro do ativo total eu tenho uma subconta chamada ativo circulante. Dentro do ativo circulante eu tenho uma outra subconta chamada caixa e equivalentes de caixa e outra de contas a receber. Dentro de contas a receber eu tenho uma outra subconta chamada clientes e outra subconta chamada outras contas a receber. Aqui eu não tenho como saber o que é isso, ele não especifica, talvez numa nota explicativa do auditor eu tenha mais informações sobre este dado. Tá? Mas então é interessante mostrar isso aqui para vocês porque esse plano de contas ele não foi inventado do nada. Esse plano de contas ele deve ser elaborado por você junto com o seu contador de acordo com a realidade do seu negócio. No mais das vezes o gestor ele não tem conhecimento sobre a administração financeira, então o próprio contador propõe um plano de contas. Só que às vezes esse plano de contas não é o mais adequado para a empresa. Então é interessante entender quais seriam as principais contas da empresa e o que é adequado ter nesse plano de contas para que você não tenha depois que fazer algum tipo de alteração que vai tornar alguma comparação mais difícil. Então nós temos aqui essas contas, essas subcontas,
E eu já vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, que o ativo total da Hering ao final de 2019 era de 1,8 bilhões, tá? Olha só, aqui nós temos esse demonstrativo em reais mil. Então, isso significa que eu preciso multiplicar por 1000 aqui. Então, eu tenho aqui 1,8 bilhões. Né? Lá em 2017, o ativo total da empresa era 1,5 bilhões. Então, eu já vejo aqui que ela teve algum crescimento no seu ativo. Se eu olhar para o circulante, eu vejo que o circulante também cresceu. Claro que olhar aqui direto para esses números fica um pouco mais difícil de observar as tendências, né? Eu posso transformar tudo isso na forma de gráficos ou calcular os indicadores e aí fica mais fácil de observar alguma tendência. Se eu olhar para estoques também, eu vou ver que os estoques eles caíram de 2017 para 2018 e permaneceram praticamente estáveis de 18 para 19. Então eu tenho várias contas aqui dentro do ativo e eu tenho também as contas de passivo. Olha lá as contas de passivo, passivo total e várias outras contas. E eu vou ter também as contas de patrimônio líquido. Vamos procurar aqui o patrimônio líquido. Aqui, patrimônio líquido consolidado. Então o patrimônio líquido da companhia Hering, ele cresceu aí de 1,2 bilhões para 1,4 bilhões de 2017 para 2019. Mas vamos lá olhar os indicadores que nós vimos na aula anterior. Bom, eu criei essa planilha aqui para calcular alguns desses indicadores com base nos dados que eu peguei lá no site da empresa. Eu peguei alguns dados um pouco mais antigos, mas depois você pode atualizar, isso aqui está disponível para você. Tá? Então eu vou começar com o balanço patrimonial. Aqui tem os dados de DRE também, demonstrativo de resultados do exercício, mas esse nós não vimos ainda. Então, nesse primeiro gráfico, eu estou procurando demonstrar aqui a estrutura do balanço patrimonial com cores e a evolução aqui, no caso, tem de 2013 para 2015. Então, aqui eu coloquei ativo, eu tenho essa cor verde um pouco mais claro para o ativo circulante e aqui verde um pouco mais escuro para o ativo não circulante. E aqui eu tenho o passivo, essa cor laranja aqui para o patrimônio líquido e esse vermelho mais escuro para o ativo circulante, para o passivo circulante, e o vermelho mais claro para o passivo não circulante. Então, primeiro, o que eu consigo identificar aqui? Evidentemente que no caso de 2013 para 2015, a empresa teve um crescimento nos seus ativos e passivos e que ela usa bastante de ativo circulante. Um outro ponto interessante que eu vejo aqui é que a empresa tem poucas dívidas, né? Eu tenho esse mesmo gráfico na forma de uma análise vertical. O que é isso? Eu estou simplesmente representando quanto percentualmente cada conta representa do total. Então, quanto que eu tenho de ativo circulante em relação ao ativo total? Quanto que eu tenho de ativo não circulante em relação ao ativo total? E assim para as outras contas também. Claro que aqui fica bem mais fácil de visualizar aquilo que eu estava mostrando no outro gráfico, né? Eu tenho tudo em relação a 100%. Então, eu vejo claramente aqui que a empresa tem uma estratégia de manter muito mais circulante do que não circulante e ela também tem um perfil de ter muito pouca dívida. Né? Aqui nesses anos, para quem lembra, foram anos mais difíceis, aí, anos em que a nossa economia não andou tão bem e a empresa, mesmo nesse período, ela teve um endividamento muito baixo. Aí ela teve um endividamento de menos de 20% aqui, né, em 2015, por exemplo, do total de capital dela, de origem de recursos, somente 20% vinha de terceiros. Então é isso que eu consigo olhar nesse gráfico aqui. Eu posso fazer também uma análise horizontal. Qual que é a ideia dessa análise? É eu verificar quais as contas que mais se modificaram ao longo dos anos. Então aqui, por exemplo, eu tenho de 2013 para 2014, e considerando as mesmas cores, a descrição das mesmas cores que eu mostrei anteriormente para vocês, eu tenho que essa cor mais clara aqui é o meu ativo circulante, ele variou 8% de 2013 para 2014. E o meu ativo não circulante, ele variou 15%. Tá? Então eu tenho uma representação gráfica do que variou mais de um ano para o outro. Mas vamos então finalmente para os indicadores. Os primeiros indicadores que eu mostrei são os de liquidez. Eu calculei esses indicadores de acordo com as fórmulas que eu mostrei para vocês para a companhia Hering nos anos de 2013, 2014 e 2015. Eu mudei um pouco aqui o nome dos indicadores com o intuito de deixar eles de mais fácil compreensão para quem eventualmente
não é da área, né? Então eu tenho capacidade de pagamento de dívidas geral, esse seria o índice de liquidez geral, capacidade de pagamento de dívidas de curto prazo, então eu tenho o índice de liquidez corrente, e capacidade de pagamento de dívidas sem estoque, que seria o índice de liquidez seca. Tá? Então vejam que se eu pegar o indicador aqui mais restritivo, que é eu considerar o meu ativo circulante sem os estoques, ativo circulante sem os estoques, e tirar ali o passivo circulante, ou dividir pelo passivo circulante, eu vou ver que mesmo assim a Hering tem uma alta capacidade de pagamento. Ou seja, em 2015 aqui esse indicador ele deu 2,5. Isso significa que para cada que ela tinha de dívida de curto prazo ou de recursos que ela deveria pagar no curto prazo, lá no passivo circulante, para cada que ela tinha ali, ela tinha 2,5 no ativo circulante, mesmo se eu tirasse o estoque. E vejam que o estoque é bastante representativo para a empresa. Então ela é uma empresa que tem bastante dinheiro em caixa. Se eu olhar lá o balanço patrimonial, eu vou ver isso. Eu vou abrir aqui de novo a parte de ativos para a gente ver isso aqui, ó. Caixa e equivalentes de caixa. Então a empresa tem de caixa e equivalentes de caixa, ela mantém um volume significativo, ó, 364 milhões no final de 2019. Bom, aqui eu já estou pegando dos anos subsequentes, né? Mas se eu voltasse lá para aquele ano de 2015, aqui eu não tenho o ano de 2015, mas eu ia ver que essa é uma tendência dessa empresa. Ela tende a ser mais conservadora aí na gestão do seu caixa, na formação de dívida, certo? E isso faz com que ela tenha esses indicadores aqui mais robustos, né? Alguém poderia criticar dizendo, olha, por que a empresa não pega esse caixa e aplica em mais estoque para que ela tenha um maior mix de produto disponível para os seus clientes? Né? Poderia ser uma dúvida também, e se ela fizesse isso, talvez ela conseguisse vender mais. Tá? Então é uma crítica que pode ser feita. E se eu considerar aqui os indicadores de liquidez menos restritivos, como por exemplo, capacidade de pagamento de dívidas geral, que é a liquidez geral, eu tenho ainda mais recurso disponível na empresa. Tá? Mas então não é tão comum ver nesse tipo de empresa indicadores de liquidez tão altos. Tá? A Hering ela é realmente uma exceção, ela tem uma gestão bem conservadora nesse sentido e eu consigo olhar isso por esses indicadores. Vamos olhar para a dívida da empresa agora. Então eu tenho a relação entre capital de terceiros e capital próprio, que é o índice de endividamento geral. Aqui é essa barra vermelha. E o que eu vejo aqui de 2013 para 2015 é que mesmo na situação difícil econômica que o país passou nesse período, a Hering foi diminuindo cada vez mais a sua dívida em relação ao que ela tinha de capital próprio. Tá? E se eu olhar aqui o índice de qualidade da dívida, eu coloquei essa barrinha dentro da barra total da dívida para mostrar que não interessa tanto esse índice de qualidade da dívida aqui. O que eu estou mostrando aqui? É que ela tem bastante dívida de curto prazo em relação à dívida total. Ela tem em torno de 80% da dívida dela é de curto prazo. Então se eu olhasse somente para esse indicador, poxa, a Hering ela tem muita dívida de curto prazo. Só que se eu olhar para a dívida total dela, eu vou ver que isso não é tão relevante. Né? O fato dela ter muita dívida de curto prazo não causa instabilidade para ela, principalmente porque ela tem uma situação de liquidez muito tranquila, como eu já mostrei anteriormente. Tá? E ela tem uma dívida total muito baixa também, como eu estou mostrando aqui. E isso reflete também a posição mais conservadora do ponto de vista de gestão financeira e estratégia dessa gestão financeira por parte da empresa. Bom, agora eu quero mostrar uma outra planilha para vocês, onde eu montei uma análise de uma situação de longo prazo, que é bem interessante a gente acompanhar também através do balanço patrimonial. Nesse primeiro gráfico eu tenho a relação entre ativo circulante e ativo não circulante, apresentado de uma outra maneira. E o que eu vejo aqui é que a empresa, através de uma estratégia muito bem sucedida de se tornar uma vendedora de moda e não somente uma vendedora de produtos têxteis, ela conseguiu também diminuir a quantidade de ativo não circulante que ela tinha. Vejam que ela tem muito menos ativo circulante hoje em dia do que ela tinha no passado. Se eu olhar esse outro gráfico, onde eu tenho a proporção de imobilizado da empresa, ou seja, aquele capital que a empresa
precisa para produzir, vender os seus produtos, eu vou ver que essa proporção de imobilizado em relação aos ativos totais também caiu muito. Então vejam que uma estratégia adotada pela empresa lá pelos idos de 1998, ela levou aí quase 10 anos para se concretizar, né? E continua em andamento. Qual que é a ideia aqui? É uma tendência das empresas que elas se tornem mais leves em ativos, ou seja, que elas tenham menos dispêndio de capital ou direcionem menos capital para ativos de produção. A empresa pode fazer isso através de um parque fabril mais eficiente, um parque fabril mais moderno. Ela também pode subcontratar outras fábricas para produzir os seus produtos, e todo esse recurso que ela deixa de despender em ativos imobilizados, ela pode despender, por exemplo, para estoques ou para marketing, enfim, outras atividades para giro, né, capital de giro, enfim, outras atividades que podem favorecer aí o incremento de vendas da empresa. Aqui nesse próximo gráfico eu tenho também de 1998 até o último ano, 2019, apresentando uma outra situação da empresa. Olha só que interessante, eu falei antes para vocês que a empresa ela tem uma gestão financeira muito conservadora, ela costuma ter bastante dinheiro em caixa, mas isso aqui foi um aprendizado da empresa ao longo dos anos. Olha o índice de endividamento da empresa de 1998 até 2006. A empresa chegou a ter quase 100% de dívida, ou seja, ela estava numa situação aí pré-falimentar, tá? E a qualidade da dívida da empresa, ela também chegou a ser bem preocupante, né? Aqui em 98, por exemplo, a empresa tinha 60% do capital dela em dívidas, e dessa dívida quase aí 70% era de curto prazo, tá? O que a empresa fez? Olha que interessante, a empresa ela aumentou a dívida dela, mas ela conseguiu alongar o perfil dessa dívida. Ó. O índice de qualidade da dívida vai caindo, mostrando que a dívida de curto prazo vai diminuindo. Então isso aqui foi uma estratégia que a gestão financeira adotou também. Olha, vamos reestruturar a empresa e a partir da reestruturação nós vamos alongar o perfil de dívida. Nós precisamos nos endividar mais, sim, mas nós vamos alongar o perfil de dívida. E depois a empresa foi conseguindo sanar essa situação e hoje ela tem uma situação muito mais equilibrada, como nós vimos. Aqui ela vem mantendo estável esse índice de endividamento geral, ou seja, ela tem muito pouca dívida. Isso foi uma lição que com certeza ela aprendeu no passado, né? Ela é uma empresa que tem aí uma família, né? Uma tradição de gestão familiar aí por trás. E sem dúvida foi uma lição aprendida que vem sendo mantida aí ao longo dos anos. Por fim, nós temos aqui a evolução do patrimônio líquido da empresa, que é o capital dos sócios. Então a empresa saiu lá em 1998 de um patrimônio líquido de 200 milhões para um patrimônio líquido no final de 2019 de mais de 1,4 bilhões. E por fim nós vemos aqui que toda essa reestruturação da empresa teve um impacto direto no preço das ações da empresa negociada em Bolsa de Valores, né? Eu tenho aqui um gráfico a partir de 2004, mais ou menos, que é quando a empresa estava lá no meio da sua reestruturação. E nós temos aqui uma cotação já ajustada por dividendos, em torno de 30, 40 centavos. Vejam que a empresa chegou a ser negociada aí antes dessa crise recente a R$ 35. Então nós tivemos uma valorização aí em 15 anos em torno de 100 vezes, né? Agora nós já tivemos uma queda grande, mas ainda uma valorização significativa para quem comprou as ações da empresa aqui no meio dessa reestruturação. Então esse é o nosso case, ficamos por aqui nessa aula, desejo bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Tchau!